Bom, Boa noite a todos. Daqui, gravando. daqui eu conheço, né, o Hélio e a Jo, a gente já cantou juntos, né? E conheci o Wagner alguns meses atrás aqui pela tela, né? Isso. Então, prazer, eu sou a Karina, né? Eu sou pianista, sou professora de coral, sou regente de coros, né? Trabalho, como a Jo e o Hélio falaram, trabalho numa escola Waldorf aqui em São Paulo. Sou pianista da escola e sou professora de música do Fundamental. É, minha mãe é pianista, então nasci nesse ambiente, né? Acabei seguindo um pouquinho. E adoro trabalhar com canto coral, né? Adoro trabalhar com grupos amadores e adoro trabalhar com quem nunca cantou. Tá bom? Ótimo. Conheci muitos coralistas que têm muitos traumas, né? Principalmente quem tem um pouco mais de 60 anos para cima. Eu não sei como isso era educação musical na escola, né? Mas acho que era um pouco rígida, então tem muitas pessoas muito traumatizadas e quem eu já consegui tirar alguns traumas, isso me alimenta demais, porque é o que o Wagner falou no começo, a gente só tem um impedimento de fato para cantar se a gente tiver uma lesão na prega vocal, né? E não é um impedimento eterno, depende se você faz um tratamento com um fonoaudiólogo, enfim, esse é um impedimento momentâneo ou se for uma lesão grave, sim. Do resto, não. Tudo que a gente, às vezes, o caminho, talvez que a música tenha chegado para algumas pessoas, não tenha sido o melhor caminho, mas não quer dizer que ele é o único. Então, É. eu tô aqui pra gente se divertir um pouquinho, tá bom? Pra gente. O Hélio tinha pedido para eu preparar uma breve apresentação sobre a história do canto coral aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar uns slides com vocês. É só a título de informação. A gente percebe Tá ótimo. que o canto coral está mais presente na vida do que a gente sequer imagina. Todo mundo já ouviu um coro em algum canto, mas às vezes não tem a dimensão do quanto isso pertence à sociedade, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso, falar um pouquinho das vozes, e daí depois a gente vai levantar, quem puder levantar, aquecer a voz, aprender alguns exercícios de respiração. E daí a gente faz uns pré-combinados que eu preciso ouvir as vozes de vocês, mas não vou pedir para ninguém abrir o microfone aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Principalmente quem fica com receio de cantar na frente dos outros. Eu sei que é um pouco. A gente se expõe um pouco aqui na tela. É muito diferente do presencial, que todo mundo canta junto, né? Então a gente vai fazer de uma outra forma, mas quando chegar nesse momento eu falo. Tudo bem? Ótimo. Tudo Vamos bem. nessa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para me interromper. A hora como eu vou compartilhar a tela, eu não verei todos, né? Então podem abrir o mic e falar comigo sem nenhum problema, tá bom? Bom, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Certinho? Tá bom, então. Foi no modo É um... apresentação. Eu tava no. Ah, Deixa eu tá. abrir. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu posso Tudo bem. abrir pelo PDF, não tem nenhum problema. Pelo PowerPoint. Eu fiquei com medo de demorar Ah, muito para tá. carregar. Entendi. Então, mas coloco aqui, acho que fica melhor para vocês, né? Acho que fica sim. Beleza. Deixa eu achar a câmerazinha aqui. Pronto. Tá ótimo. Melhor assim? Melhor. Então tá bom. Bom, muita coisa do que eu vou falar provavelmente vocês já conhecem, né? Vocês são um grupo de estudo bem interessante, bem rico, pelo que o Hélio já falou para mim. Mas vamos lá. De história, tô falando aqui só do Brasil, não vou falar da história geral, senão falaria a noite inteira, né? Mas as primeiras notícias que a gente tem do canto coral aqui no Brasil surgiram no século XIX, principalmente nesses 3 estados, né? Com pequenos grupos que cantavam em igrejas católicas, com repertório sacro. Eram grupos temporários ou para algum evento específico. Eram como a música coral começou de fato a existir no Brasil. Quando chegou a Semana de Arte Moderna, veio um impulso junto com as outras artes da gente defender um pouquinho a nossa cultura, a nossa brasilidade. E foi o primeiro empurrão para que o movimento coral começasse a ser pensado, né? Aqui a sociedade só ouvia muita ópera italiana, música francesa, era o que a sociedade estava acostumada, não tinha esse hábito de se
não tinha um estudo aprofundado, né, do repertório brasileiro mesmo. Na verdade, nessa época... Oi? Não, nada. Deixa não. aqui. Se eu estiver falando rápido demais, me avisem, por favor, tá bom? Às vezes tranquilo. a língua dá um nó, é normal. O Mário, ele era diretor municipal de cultura aqui de São Paulo, e ele queria levar representantes musicais nacionalistas, o movimento nacionalista, para o sagrado palco do Teatro Municipal. Né? Então, com esse impulso, com esse pensamento, em 1936 ele fundou o Coral Paulistano, né? E que era um grupo que veio não para imitar o modelo de música europeia, não era para cantar em português o que se cantava em outros idiomas, mas sim para que fosse feita uma pesquisa aprofundada, né, nas manifestações da música popular brasileira, e com isso transformasse essa música, adaptasse essa música para o universo do canto coral. No mesmo ano surgiu a Sociedade de Etnografia, que trabalhava em parceria com o Coral Paulistano nas pesquisas, em palestras, e também principalmente para trazer para o Sul a riqueza da sonoridade da música regional do Nordeste e do Norte. Então aqui começou, né, a partir desse primeiro impulso, surgiram, eu coloquei alguns coros que surgiram por ordem, que eles foram aparecendo, que são coros conhecidos, acho que vocês já devem ter ouvido falar de alguns deles. A Associação de Canto Coral do Rio, a Cientista lá de Belo Horizonte, aqui de São Paulo, o Ars Nova, o Coral Júlia Pardini, né, e o Coral USP, que surgiram tendo como um primeiro empurrão o surgimento do coral paulistano, né? O paulistano existe até hoje, talvez muitos já tenham assistido concertos, né? Mas com a proposta de cantar um repertório brasileiro, muitos compositores continuam compondo para o grupo. É a cara, né? Aqui nossa do Brasil, de um movimento que surgiu lá em 36 e que passou a ganhar uma força muito grande. O que a gente hoje vê bastante são muitos coros amadores, né, que foram surgindo e que nunca mais pararam de surgir, provavelmente não vão parar nunca mais. Né? E o que a gente pensa assim um pouquinho quando fala em coro amador, na verdade, do Hélio, que ele falava uma coisa muito bacana, o Marcão, né? Ele sempre falou coro amador, mas o público não tem nada a ver com isso. Então, mesmo sendo um grupo amador, é um grupo que a gente se empenha muito para fazer a coisa acontecer. O amador não pode ser considerado um grupo meia boca, né? A gente vai cantar o que dá. Claro que um bom regente, um bom grupo vão trabalhar de uma forma de tirar a melhor sonoridade possível daquele grupo, né? Mas não é porque importância, muito pelo contrário, né? Onde se acontecem partilhas musicais maravilhosas, né? E dentro desse âmbito dos coros, eu trouxe um pouquinho algumas categorias que existem de coral, só para a gente pensar, às vezes, nossa, nunca pensei que tem coro assim, tem toda essa subdivisão. Não é necessariamente só chegar num grupo e cantar, mas os grupos eles têm uma necessidade, né? Uma estrutura, uma função, dependendo do tipo de instituição a qual ele está ligado. Então aqui eu coloquei alguns, vocês já devem conhecer alguns nomes, né? Tem outras divisões também, eu trouxe só alguns para a gente pensar um pouquinho. Os corais chamados corais de empenho são corais que pertencem a instituições, podem estar ligados a alguns órgãos, a empresas ou estabelecimentos, mas que não trabalham diretamente com música, né? Essas são então empresas que têm um grupo que quer cantar, que quer fazer algo, mas ninguém trabalha necessariamente com música. Os coros religiosos e sacros, como o nome diz, estão vinculados a igrejas, né, ou a templos, e o repertório vai se dar conforme a religião daquele espaço. Os corais de escolas técnicas e superiores, eles trabalham com alunos que estudam, né, que têm um objetivo mais voltado ao desenvolvimento acadêmico dos grupos, né, dos membros desses coros. E os corais independentes são os coros que não estão ligados a nenhuma instituição, mas que têm essa vontade de cantar, ou tem um regente, ou tem um grupo que lidera esse grupo.
Vocês podem me dar só um segundo que está tocando a campainha aqui em casa? Eu moro em casa, deve ser uma entrega para o meu marido. Só um instante, por favor. Ok. Voltei, perdão. Tá, tranquilo. E daí tem os coros, né, que também se dividem em coros infantis. A gente considera, eu acabei esquecendo de colocar infanto juvenil, mas os infantis são as vozes infantis que ainda não passaram pela muda vocal, né? Então tem um timbre bem mais leve. Os coros infantos juvenis já não são, tem crianças e adolescentes, então a gente consegue dividir. Quer ver? A gente consegue dividir um repertório a mais vozes, né? Os coros masculinos e femininos eu coloquei aqui em duas categorias, porque normalmente a gente olha um repertório para coro masculino e feminino e fala, são coros para vozes iguais. Quando a gente chama vozes iguais, são vozes do mesmo timbre, né? Mas os masculinos é mais raro isso, mas acontece dos coros masculinos também se dividirem e alguns homens cantarem na região de voz de cabeça ou região de falsete, como se conhece, então eles passam a ser vozes mistas, não vozes iguais, né? A minha mãe trabalhou com coro, assim, no conservatório que ela deu aula, lá no Dramático e Musical, com coro de alunos do Exército. Então só tinha homem no grupo. E eles se dividiam para conhecer repertório. Não, professor, a gente vai fazer soprano, a gente vai fazer contralto. Os homens têm essa vantagem sobre nós mulheres, né? Vocês podem ter os dois registros, né? Então, nesse caso, o coro masculino não necessariamente de vozes iguais, ele pode ter vozes mistas também. Aqui, quando a gente chama de corais adultos mistos, apesar de ter um nome bem abrangente, quando a gente vê um coro assim, normalmente é um coro cujo repertório já exige um pouco mais vocalmente dos cantores, né? É um coro que a extensão vocal presente no repertório é mais ampla, então de um grupo que já tem alguma experiência no cantar, né? Os corais comunitários, eles estão vinculados a comunidades específicas que normalmente têm o objetivo de juntar um objetivo mais social do que musical, de juntar as pessoas, e cantar é uma dessas festas, né? Não necessariamente é o foco principal do grupo, né? Depois tem os coros profissionais, que a gente tem duas vertentes para ler esses coros profissionais, ou são coros formados por músicos profissionais, pessoas com formação em música, ou são coros remunerados. Então tem esse olhar, né, para quando a gente chama um coro. Claro que vocês vão percebendo que existem coros que vão estar em mais de uma categoria, né? Mas essa é a divisão que se faz. Os corais líricos e sinfônicos são coros que normalmente pertencem ao teatro municipal de algum espaço ou teatros do mesmo porte e que têm esse nome pelo repertório que eles lidam, né? Então são coros grandes, vão cantar concertos e sinfonias que usam coro e orquestra, vão cantar óperas, operetas, então são coros que têm um número de coralistas muito grandes, com um repertório bastante específico, né? Os coros de câmara ou madrigais são grupos menores, vem lá da Idade Média, pequenas formações para cantar em pequenos espaços, então eles têm um número máximo de participantes, né? Até para fazer jus ao repertório que foi escrito, cantar uma música de câmara com um coro de 50 pessoas, não faria o menor sentido musical para isso. A gente ia trazer um peso para essa obra que não é justificado, né? Os coros cênicos, né, que são coros que também têm coreografia, são coros com muitos estilos. Pode ser um coro de ópera, pode ser um coro de show, pode ser de musical, ou pode ser um coro que tenha uma coreografia normalmente preparada por um preparador cênico mesmo, né? Os corais de terceira idade, que ganharam esse nome há alguns anos, que são coros com pessoas com mais de 60 anos, mas que têm total liberdade de fazer um repertório que se adeque àquele grupo, né? E os grupos vocais, que eles se diferem dos coros de câmara ou madrigais pelo estilo de música, né? Os grupos vocais normalmente
eles se direcionam para um repertório mais jazzístico, ou de música popular, ou música gospel, para jingles, etc. Então esse é mais ou menos um panorama assim de onde a música coral atua. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algum comentário? Não. Marina, eu só quero dizer que eu não quero pertencer a um coral de terceira idade. Não. Nós Mas aqui classificamos, né? vocês estão em várias, os coros estão em várias categorias que se misturam, né? Aqui Melhor só tem misturar. terceira idade. Só tem. Melhor idade, gente, é a melhor fase. Para quem? Eu trouxe aqui um pouquinho. Eu acho que sim, né? As pessoas já passaram por tantas coisas que a gente passa a dar importância para o que é importante mesmo. Acho que, né? Almejo este momento. Vamos lá. E aí a gente tem dentro das vozes, né? Quando a gente trabalha com coro, claro, a gente trabalha com voz humana, né? Pode estar acompanhada de instrumentos ou não. Tem a música a capela, tem a música com piano, tem a música com violão, tem a música com pequenos grupos instrumentais. Mas a especificidade de um grupo coral são as vozes, né? E a gente divide, né, o universo vocal. Claro que dentro de cada categoria que está aqui na tela, tem outras categorias. Mas não existe voz melhor ou voz pior. Não quer dizer que se você é soprano, você é melhor do que você que é contralto. Tá? Isso não existe, né? O que existe são timbres, né, que tem uma dificuldade em cantar em determinadas regiões, que tem um peso de voz, um colorido de voz. Às vezes tem mezzo-sopranos, por exemplo, super agudas, mas que tem um peso de voz, uma presença vocal mais intensa do que sopranos. Então, não tem a ver com cantar melhor ou cantar pior, e nem necessariamente só com a tessitura, mas muito mais pelo colorido da voz. Eu vou brincar com que acho que a Regina que estava falando que ia fugir da aula, que tem medo de cantar. Cada um de nós, né, tem o seu próprio instrumento, né? Cada voz humana é um timbre diferente do outro. É da onde se dá a riqueza tão grande do universo coral. É como se cada um fosse... Se você vai comparar 10 violinos de marcas e madeiras diferentes, eles vão ser diferentes. Todos podem fazer a mesma música, né? De repente um vai soar melhor num lugar, o outro vai soar melhor em outro, mas não quer dizer de impossibilidade de cantar. Então, isso que é legal de se pensar. Quando a gente pensa, nossa, mas eu tenho uma voz estranha. Não, você tem um timbre que é só seu, né? Que nunca ninguém vai conseguir imitá-lo, né? Isso traz uma riqueza sonora única para aquele grupo, né? E daí a gente divide as vozes, né? As vozes femininas, elas estão divididas nessas 3 categorias básicas, né? Que é a soprano, que é a voz feminina mais aguda, mais leve. A mezzo-soprano, que é uma voz, grosseiramente falando, intermediária, né? Ela tem agudos e tem graves com mais peso do que a voz de soprano. E a contralto, que tem mais facilidade para a região grave, mais facilidade e mais sonoridade, né? Muita gente se esconde na região grave de voz e fala, não, eu sou contralto, eu canto tudo no grave, minha voz não soa no agudo. É muito diferente a voz falada da voz cantada, né? Para quem já cantou, percebe isso. A gente fala numa região muito próxima o tempo todo, mas a hora que a gente vai cantar, essa região vai se expandir, né? Então, não tenham medo dos agudos. Quem nunca cantou, às vezes você vai descobrir que você tem uma facilidade enorme em cantar lá em cima, e ela é diferente da sua voz de fala, é para ser diferente mesmo. E a mesma coisa com os homens, né? As vozes masculinas, os tenores, né, são as vozes masculinas mais agudas, os barítonos, essa voz intermediária, fazendo ali um par com mais soprano, e os baixos, que são as vozes graves, né? E aqui embaixo eu coloquei formações. O que eu estou colocando aqui é já vislumbrando o grupo de vocês, né? Tem vários tipos de formação vocal, mas como eu sabia que essa é uma formação mista, normalmente a gente trabalha com um grupo a 4 vozes, que a gente, mesmo que você fale, mas e mezzo-soprano e barítono, né? Eles se adequam àquele repertório. Normalmente mezzo-soprano acaba cantando como contralto e o barítono como baixo na classificação do coro. Não é que a voz dele muda para isso, mas o timbre é mais próximo desses 2 polos, né? A gente normalmente divide assim, em soprano,
alto, né, que é a abreviação de contralto, tenor e baixo, ou quando tem menos rapazes, que é uma realidade normal para coros, não sei se é de vocês, né, que a gente tem mais mulheres do que homens, então se une as vozes masculinas numa voz só. Claro que a escrita, tanto a escrita que já existe para essa formação, quanto arranjos que são feitos, levam em consideração uma extensão confortável, porque se você vai juntar dois naipes num só, você não pode deixar tudo muito agudo, senão para os baixos e barítonos fica difícil, nem tudo tão grave, senão os tenores também sofrem demais. Então a extensão acaba se reduzindo um pouquinho, mas acaba trazendo essa riqueza da voz masculina para a formação também do grupo. Isso que eu trouxe hoje para vocês, para a gente olhar um pouquinho, vou tirar aqui o compartilhamento, para a gente olhar um pouquinho aqui para esse universo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma contribuição? Não. Todos estão quietos? Pela população, qual que é o mais normal, assim? Qual seria o mais comum? Temos o quê? De grupo? De grupo musical, por exemplo. É mais soprano, é mais tanto da mulher quanto do homem. De tipo de voz? Aqui a gente tem, normalmente no Brasil, as mulheres querem muito ser contraltos, mas elas não são, tá bom? Contralto é uma voz bem rara, né? Normalmente soprano e mezzo-soprano, né? E os homens em tenor e barítono, baixo profundo também é uma voz bem rara, né? Até eu brinco quando a gente encontra um baixo, uma contralto, fala, se você quiser viver de música, você está rico, porque a sua voz é bem rara, né? Legal. Mas isso não é uma regra geral, é o mais comum de se encontrar, tá? Olha, só para avisar, às vezes eu dou uma mutada em alguém que aparece algum barulho assim que atrapalha e a gente não percebe, então eu dou uma mutada. O ideal é deixar mudo da hora que a gente abre e fala. Mas, então, enfim, Karina, só para explicar. Karina, parece que os baixos russos são famosos, né? Sim, Né? sim, mas tem que ser uma voz super grave, né? Sonora pra caramba, né? Mas é aquilo que eu falei no começo, não tem voz melhor ou pior, né? Tem o seu instrumento, que ele vai ser afinado e vai ser trabalhado da melhor maneira para sua voz soar bem, né? Nunca é muito importante a gente pensar que cantar não pode ser uma coisa desconfortável, né? Então, se você está fazendo um esforço, se você sai rouco de um ensaio, se você está com dor de garganta, você está fazendo alguma coisa errada, né? A ideia é você trabalhar a voz, claro que para quem nunca cantou, fala assim, você vai fazer um ensaio de 3 horas, você vai ficar com a voz cansada, isso é claro. Você nunca fez isso, é uma atividade muscular também, né? Então a gente precisa começar aos poucos, com exercícios e conhecendo a própria voz, mas todas as vozes, vocês vão ver que a gente vai trabalhar e vocês vão percebendo, né? Como eu não consigo ouvi-los, né, nesse formato de tela, não consigo ouvi-los em tempo real, vocês vão percebendo onde é o limite de vocês. E daí não vale confundir limite com preguiça. Tá? Nem com medo de, será que meus vizinhos vão ouvir alguma coisa? Canta, chama o vizinho para cantar junto, tá bom? Não fiquem com esse receio, porque a ideia é que vocês descubram a voz e não tenham medo dela. Será que tá soando estranho? Deixa soar estranho, né? Depois a gente precisa primeiro olhar para falar onde que eu preciso lapidar, tá bom? Então, sem receios, tudo bem? Eu tenho uma pergunta antes de a gente levantar. Fala, ele pode falar. Não, Karina, como é que vai funcionar esse assunto das pessoas te passarem, fazer algum exercício de voz e passar para você e tal, e que é uma coisa direta com você, né? Então, seria legal se você pudesse explicar como é que vai ser. Falar agora, sim, com certeza. Quando a gente está nesse modo de tela, né, mesmo que vou fingir que todos vocês não vão ficar com nenhuma vergonha de abrir o microfone e cantar, eu sei que alguns não terão, mas eu sei que outros teriam. Mas vamos fingir que isso fosse possível. Ia dar um delay absurdo, né, por conta das conexões. Então a gente nunca ia conseguir fazer música exatamente junto. O que acontece é que se eu começo a cantar algo daqui, você se junta a mim, mas se você abre o seu mic, eu vou te ouvir muito depois do que eu estou fazendo. E isso vai acontecer com a velocidade de cada um. Então, a gente cantar na tela, assim, mas eu preciso ter uma forma de ouvir vocês, né? Até para dar um feedback, né? Falar assim, olha, isso daqui tá assim,
respira melhor aqui, como é que está a sua posição aqui, até para eu poder conhecer, falar que naipe que é mais confortável para você a priori cantar, né? Quando a gente fala em naipe é porque as músicas têm mais de uma melodia acontecendo simultaneamente. Então, onde que para você é mais confortável? Onde que a tua voz funciona melhor, né? E aí, qual que é a proposta de quando a gente faz um coro virtual? A proposta é que quando eu for fazer alguns exercícios e o que a gente for cantar na aula, infelizmente vocês têm que deixar o microfone de vocês fechados, mas a proposta é que vocês gravem, tá bom? Pode ser uma gravação pelo WhatsApp mesmo, acho que todos vocês usam o WhatsApp, né? O Wagner vai passar o meu contato, não sei se o Wagner já passou. Não, vou passar. E aí, qual que é a ideia? Uma mensagem para mim, já na minha tela, lá com o meu nome, o que a gente for fazer é como se você fosse gravar uma mensagem de voz para mim, tá bom? Daí você canta o exercício que a gente está fazendo daqui. Tudo bem? Acho que é ótimo. Podemos Perfeito. tentar? Perfeito. Porque aí vocês vão enviar só para mim, tá bom? Eu vou circular o contato dela no grupo, tá ok? Sim. Só coloquem para mim o nome de vocês quando vocês enviarem, porque os nomes de vocês aqui, mas se não só vier uma foto, não vier o rosto, alguns eu não estou conhecendo ainda hoje. Então, só por favor, se identifiquem, tá? E aí, nesse caso, que é uma gravação de exercício do que a gente cantar na aula, vocês podem fazer assim, gravar como uma mensagem de voz. Não precisa nem se preocupar em ficar tão perto, né? Pode soltar o microfonezinho, deixar o celular na mesa, tá bom? E quando acabar, vocês mandam para mim sem nenhum problema. Não tem problema de ser um áudio longo, eu vou ouvir a voz de vocês. Para mim, quanto mais eu ouço, mais elementos eu consigo pegando, tá? Agora, qual que é a proposta nossa, gente, de fazer esse encontro aqui nas segundas-feiras de julho, a princípio, para a gente dar um colorido coral aí para todo mundo. E a ideia é que a gente grave uma música, né? E daí que vocês vão mandar depois as gravações de vocês cantando, vou ensinar como a gente faz isso. Mas aí sim, essa gravação não pode ser por WhatsApp, tem que ser só por um gravador, de um aplicativo de gravador de celular. Daí todo celular tem, quem não tiver eu ensino como faz, é tudo muito simples, né? Só não pode ser pelo WhatsApp porque ele cai demais a qualidade do áudio. Então, para eu ouvir um exercício, tudo bem, mas para eu juntar as vozes de vocês, a gravação é muito ruidosa, tá bom? Mas essa é a proposta. Hoje a gente vai cantar uma coisa que não é essa música que a gente vai preparar, ou pode ser também. É só pra gente, assim, eu sei que alguns já cantaram em coro, eu sei que outros nunca cantaram em coro, eu sei que alguns morrem de medo de cantar. O Wagner passou para mim uma pesquisa que ele fez com um grupo, né? Não sei se todos que estão aqui chegaram a responder. Não, nem todos. Foi uma pesquisa feita em março, então nem todos ainda estavam aqui. Né? Não tem nenhum problema. Né? Mas a ideia é a gente hoje definir uma música, e eu tô vendo, até falei pro Wagner, eu falei, preciso ver quais são essas vozes, até para eu poder escrever um arranjo para vocês, pra gente a partir disso então cantar esse arranjo e gravar. Depois que a gente terminar o último encontro, a gente grava e eu vou juntar as vozes de vocês para fazer um coro que a gente está vendo bastante acontecer, são esses coros virtuais. Então esse vai ser o coro, que vocês também podem pensar no nome desse coro, tá bom? Para a gente fazer a primeira música lançada. Quem sabe a gente continua esse projeto, quem sabe a gente se encontra em algum momento, daí a gente deixa para quando acabar essa pequena amostra aqui de julho, a gente pensar no que fazer. É o coro Arte do Encontro. Arte do Encontro. Mas olha, nós precisamos escolher a música depois. Então, Karina, uma ideia, se você pode sugerir algumas músicas. Eu tinha feito uma sugestão para ela, tinha até falado se era possível, e ela analisou e tal. Né? Mas eu acho que tem que ser algo que todo mundo tope, que acha que é uma boa. Né? Então, acho que seria bom fazer posso fazer até uma pesquisazinha rápida durante a semana para sair com a música, ver aí com algumas opções e a gente pega e escolhe, né? Claro. Claro, pode ser sim. Eu só preciso ter isso, tipo, até no máximo sexta-feira para dar tempo de eu escrever para um arranjo para vocês até segunda. Perfeito. Tá ótimo. Tá. Mas pode ser sim.
tá bom? Quando eu falo de arranjo, todo mundo sabe do que eu estou falando? Não. Beleza. Eu ia falar agora, a resposta não é sempre bem-vinda, tá bom? É isso aí. Quando a gente fala de arranjo, é quando a gente pega uma música que já existe, né? Hoje, por exemplo, eu vou partilhar com vocês aqui uma cine chamada Paciência, talvez muitos já conheçam, né? Então, o que que é? A gente conhece essa referência, é uma música que já existe, né? E ela é escrita de uma outra maneira. Então, a gente vai ouvir, no caso do arranjo do Lenine, é um arranjo a duas vozes. Então, tem em algum momento, a melodia principal conhecida, né, que o Lenine canta, ela está rolando em alguns momentos numa voz, alguns em outras, e tem uma outra melodia que se combina com ela, né? Ou faz um contraste, ou faz um paralelo, ou faz uma pergunta e resposta, algum outro elemento que não existe na música do Lenine, mas que é criado pelo arranjador, para que essa música aconteça de uma forma a não ser só... Vocês são hoje 26, né? 26 pessoas cantando a mesma coisa. Fala, não precisa. A gente pode deixar uma parte cantando o que o Lenine faz, né? Que é o que a gente chama de melodia principal, e uma outra parte fazendo algo que combine com essa melodia, tá bom? Para dar uma riqueza sonora mais interessante, porque ele é vocês são 26, então ouvir uma voz uma coisa, ouvir 26 da mesma coisa, não precisa, dá pra gente brincar um pouquinho, né? E com 26 até cantar duas vozes é bem pouquinho, a gente pode pensar em abrir a 3 ou 4 com vocês, porque quanto mais a gente abre, mais elementos que enriquecem isso a gente traz. Tá, então o arranjo é isso, é uma música que já existe, mas ela vai ser executada de uma forma diferente. Se a gente vai reconhecer a música, um bom arranjo faz com que a gente reconheça aquela música. Às vezes tem gente que faz um arranjo que fala, nossa, mas essa música tem alguma coisa errada. Então, assim, a melodia, a música precisa ser identificada, ela não é uma composição do arranjador. Ela é uma composição que já existe, que vai ganhar uma outra roupagem. Tá? Alina, e o ritmo? O ritmo do quê? Que associa da música? Porque uma coisa é o arranjo, outra coisa é a colocação de vozes e essa parte do ritmo. Cada pessoa tem um tipo de ritmo, sei lá, isso precisa ser muito bem trabalhado ou não? Sim, isso, quando a gente for gravar isso... Não, isso tem toda a razão. Quando a gente for gravar, se a gente estivesse num grupo presencial, a regência deixaria que esse ritmo de todos fosse o mesmo. Essa é uma das funções de um regente, né? É deixar o grupo todo na mesma sintonia, né? No mesmo andamento, na mesma intenção. Como aqui na tela a gente não consegue fazer isso, o que se faz quando a gente faz um coro virtual? Vocês já devem ter visto, né, alguns vídeos com aqueles quadradinhos, falando, nossa, todo mundo tá cantando junto, né? Que milagre é esse? Não é bem um milagre, né? Na verdade, depois que esse arranjo está pronto, ou que a música que for escolhida estiver pronta, pode ser uma composição original também, existe uma gravação de base. E essa gravação de base que vocês vão receber quando vocês forem gravar, vocês precisam ouvir no fone de ouvido enquanto vocês cantam. Né? Porque no fone, quando a gente vai gravar aqui num gravador, se eu estiver ouvindo uma música num aparelho de DVD, alguma coisa, esse som vai passar junto, né? E isso não pode acontecer. Então vocês vão ter uma guia, uma gravação da música que vocês escutam e cantam junto. Mas na gravação que vocês enviam para mim só pode sair a voz de vocês. Tá? Então a referência, ao invés de ter um gestual do maestro na frente, a gente vai ter uma referência de escuta. Tudo bem? Então vai ter que ter digamos, um celular e um computador, ou vai ter dois. Então o celular vem aqui no ouvido e daí você grava no computador ou no iPad. Teria que ser uma coisa assim. Normalmente é melhor gravar pelo celular do que pelo computador, né? O gravador do então, celular... grava pelo celular e daí pega do computador. Agora, se alguém não tiver computador, mas tem iPad e celular, daí pega do iPad, põe e daí grava no celular. Sim, certo. E para quem só tiver um aparelho, se alguém fala, não, eu só tenho celular, não tem problema, tem um programinha que dá para fazer as duas coisas, daí eu também posso ensinar como mexe. Então, tá isso seria uma boa. Sim. Perfeito. Normalmente as pessoas colocam no fone ou né, os alunos que eu já tive falam, pega o celular emprestado de alguém de casa, ouve lá. Né? Você pode ouvir, né? Você precisa ouvir isso, a única coisa que essa escuta de fato precisa ser num fone.
E porque Tá a certo. gravação que chega para mim é só da sua voz. Aí, com isso, Sandra, o ritmo de todo mundo vai estar junto, né? Porque a gente tem essa gravação para trabalhar, para cantar exatamente junto com a gravação. Tudo bem? Tá ótimo. Obrigada. Perfeito. Tirei sua dúvida? Eu tenho uma pergunta. Quem daqui já cantou em coral? Além do Hélio e da Jo. Helena, Eliane, Olha, Helena, A Mária, Mária. legal. Muito bom. Muito bom. Dina. Deixa eu ver, tem mais gente na outra página. É. Legal. Muito bem. Oi, Alguns de vocês aqui Santana. tocam instrumento? Olá, boa noite. Não, eu tô vendo um piano lá atrás da Eliane. Olha, a Maria Eugênia também já cantou. Ela Cantando falou que por há alunos. milhares Sim. de anos atrás. Legal. Regina toca, né? Você falou A que Regina também, toca olha piano. lá. Eu toco piano e cantei em coral, mas na infância só. Legal. Por isso que eu sei que a minha voz é ruim. Olha aí, Não, a não devia ter professora na época. dela. Vamos pensar assim, professora tá bom? ótima, né? Professora ótima, que pega e deixa os alunos traumatizados. É ótimo. Pois é. Né, vamos tirar esse trauma, tá bom? Liberte a sua voz. Você nunca cantou, né, Wagner? É fácil Não, falar. não. Tenho zero trauma. Mas aqui todo mundo pelo menos canta no chuveiro, né, gente? Não. Ah, sim. Nem no chuveiro? Olha, nem no Nem chuveiro isso. eu canto. Viu? No Cara, chuveiro o já quê? coloca no modo mudo. Não vamos libertar essas vozes, tá bom? Sempre lembrando, precisa a libertar. voz é nossa identidade, né? Ela é só nossa, né? Então não tem outra igual. Não é para ter outra Wagner, igual. você está me ouvindo? Estamos. Wagner? Oi, estou ouvindo. Tá. Bom, já que o Wagner falou, né? Eu, até os 18 anos, não tocava nada. Depois dos 18 anos, vim para a universidade e virei não sambista, batuqueiro. De lá para cá, eu canto em vários conjuntos aí, amadores, né? Em vários locais. Então, é isso que eu sei. Não, o Marcão é incrível, o ritmo, sabe? Ele acerta, não tem problema. Eu atravesso, ele acerta. Calma. Legal. Bom, então vamos começar? Vamos, vai. Tá. Quem puder. Olha, só uma coisa. Com relação à música a ser escolhida, eu tinha sugerido Tocando em Frente com Almir Sater, mas isso aí foi só uma sugestão. Agora, seria legal, não sei, Karina, o pessoal pode sugerir e daí eu passo para você vê qual que dá. Como é que a gente faz? Pode ser sim. Então, se As vocês pessoas podem tiverem trazer alguma ideia de sugestões. sugestão de música, me mande amanhã. Eu vou passar para a Karina, daí ela me diz quais que dá para fazer, e daí eu vou fazer uma enquete rápida, vocês respondem e digam qual é a música, tá bom? Porque daí a que sair em primeiro lugar é a que vai. Tá ok? Eu mostro o resultado. Não vou roubar, não. Vamos lá, hein? Só vale voltar uma vez, hein? Quem vai voltar? Beleza. Bom, para quem puder ficar em pé, fique em pé. Para quem não puder ficar, não tem problema. Mas daí, na hora de sentar, só cuidado para não sentar largado, né? A gente sentar um pouco mais reto, com os pés apoiados no chão. Por que isso é importante? Porque a nossa voz ela está dentro do nosso corpo. Nosso corpo faz parte do nosso instrumento, né? Então, normalmente, as aulas de coro, a gente sempre começa com um breve alongamento. Não é um alongamento para ginástica. É só para tensionar algum ponto de tensão que você guardou durante o dia, tá bom? Mas, claro, cada um faz dentro do seu limite, né? Olha, não faço esse exercício, mas faço outro. Fica tranquilo, tá bom? O que eu vou fazer aqui é uma coisa bem tranquila, só pra gente dar uma esticada lá em cima, né? Deixa sempre bem, para quem tá em pé, deixa sempre os dois pés bem apoiados no chão. Às vezes a gente tem mania de apoiar o peso num pé só, né? Então, estica lá, calma. A gente vai girar um pouquinho o ombro para frente. Tudo é bem devagar,
A ideia é só tirar algum ponto de tensão e deixar o corpo livre. Tá. Gira 3 vezes para frente. Depois a gente vai girar 3 vezes lá para trás. Respire enquanto você faz isso. Soltou. Ótimo. A gente vai fazer um pouquinho também dentro do limite de cada um. Sem descer coluna, sem dobrar nada, a gente vai só descer o pescoço um pouquinho, como se a gente fosse colar o queixo no pescoço. Desceu? Aí vai lá para trás e lá atrás abre a boca. Depois eu explico por quê. Volta lá para baixo. Cada um no seu limite. Mas é importante não deixar a coluna vir junto, tá bom? Deixa o resto encaixado. Vai lá para trás e abre a boca. Só mais uma vez lá embaixo. Tente alongar lá atrás. Lá em cima, abre a boca. Isso. E centraliza. A gente vai fazer agora a mesma coisa para os lados. A gente vai só girar o pescoço como se a gente fosse uma coruja. Não vale girar o ombro junto, tá bom? É só o pescoço. Então vai um pouquinho para o lado, como se você tentasse ver quem está atrás de você. Vai para o outro lado. Sempre respeita o seu limite. Voltou. A gente vai fazer 3 vezes para cada lado. E esses são exercícios que vocês podem fazer para quem se sente bem com eles, independente de canto. Tá bom? Faz mais uma para um lado, para o outro. E centraliza. Agora a gente vai colocar de ladinho a cabeça aqui e só dar um suporte com a mão. Então, estou deitando minha orelha direita no meu ombro direito. Não estou puxando, tá? Isso aqui é só estou segurando a cabeça. E vocês vão ver que aqui, do nosso lado do pescoço, que tá... Deixa eu ficar mais perto da câmera. Que tá... Vai saltar um músculozinho que ele começa lá atrás da orelha. Né? E ele vai terminar até a base do nosso pescoço. Tem um músculo que se estira aí. Então a gente vai passar esses 2 dedos, né, nesse músculo com uma leve pressão. Vai doer um pouquinho, tem um lado que dói mais. Respira, tá bom? Não é um carinho, mas também não é uma pressão, é uma leve pressão. Faz 3 vezes desse lado. Torce para que esse seja o lado que dói mais. Com o tempo ele para de doer, tá bom? Depois que você tiver feito os 3, você vira de lado e faz com o outro lado do pescoço. Eu tô ajoelhada só por causa da câmera, tá? Mas permaneçam em pé. Tá? Puxou do outro lado, ele vai saltar ali atrás. E a gente faz pressão até a base do pescoço. Sempre repara se você não tá travando a tua respiração. Tudo bem? Quando terminar, cada um no seu tempo, só centralize. E a gente vai dar um giro no pescoço para encerrar isso. Um giro bem tranquilo. Então, como se a gente fosse começar como primeiro exercício, né, o queixo lá embaixo. Bem devagarzinho a gente vai girar o pescoço para um lado. Tudo muito lento. Lá atrás, abre a boca. Acaba de contornar lá no ombro. Até você centralizar de novo. E aí, no seu ritmo, você faz para o outro lado. Lembra sempre de abrir a boca lá atrás. Isso. Tá. Quando eu falo pra gente abrir a boca lá atrás, aí fica só com um exercício para vocês entenderem o que é. Se a gente colocar a cabeça lá para trás sem abrir a boca, repara no que acontece aqui no nosso pescoço. Então põe a cabeça lá para trás e não abre a boca. O que aconteceu aqui? Puxou. O que vocês percebem?
puxou, ele repuxa, ele deixa tenso. A hora que a gente põe lá para trás e abre a boca, olha só, ela relaxa de novo, tá bom? Então, por isso que sempre que a gente colocar a cabeça para trás, é importante que a gente abra a boca. Não precisa ser uma super abertura, mas é só o ponto dessa musculatura não repuxar, quando a gente não tensionar, quando a gente põe a cabeça lá para trás. Tá bom? Todos bem? Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. E aí agora a gente vai fazer o exercício de respiração. Se quiser sentar, pode sentar. Depois eu costumo ficar em pé nesse pedaço e sento na hora de vocalizar. Mas fiquem à vontade. Mesmo sentado dá tranquilo para fazer. Só encontrem um umbigo aí de vocês. E a gente vai colocar uns 4 dedos abaixo dele. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? O umbigo tá aqui, então os 4 dedos abaixo, tem um músculozinho aqui. Tá? E a gente vai soltar um pouquinho o ar com a consoante S. O que vai acontecer, deixa eu baixar um pouco, é que esse músculo vai entrar. Tá bom? A gente vai puxar como se a gente estivesse puxando nossa barriga para dentro. Tá bom? Podemos tentar um pouquinho? Experimente essa sensação só com S. E... Agora eu vou mudar a consoante de S, a gente vai mudar para X. Tá bom? Pode ser. Só mais um. E agora eu vou mudar essa consoante para F, como se a gente fosse assoprar uma grande chama, tá bom? Pode ser? 3 e... Só mais um. Isso. Tudo bem? Todo mundo sentiu a barriga mexer um pouquinho? Sim. Tá. Essa é uma musculatura que a gente trabalha, né? No começo ela pode cansar um pouquinho, para quem nunca fez, talvez canse um pouco. Fala, nossa, incomoda um pouco, a gente lembra que tem barriga, tá bom? Mas daqui a pouco a gente se acostuma, tá? Eu vou sempre fazer devagar, né? Como tem muita gente que nunca cantou, a gente está fazendo uma respiração adequada para o canto, que é uma respiração muito mais tranquila do que essa que a gente faz no dia a dia. Essa aqui não serve para nada, nem para o dia a dia, a gente faz de teimoso. Mas para cantar, ela não é nada recomendada. Então é sempre uma respiração que a gente vai trabalhar o nosso diafragma, vai trabalhar toda a região intercostal, o baixo ventre. É por aqui que a gente vai respirar. A gente precisa esquecer que tem ombro, tá bom? Esquecer esse peito alto na hora de inspirar. Isso não existe para o canto. Esse ar não é nada, mas para cantar ele não serve para absolutamente nada. Ele só deixa a gente afogado de ar e ansioso para respirar mais, com aquela impressão de que o nosso fôlego não vai dar conta, tá bom? Então a gente vai fazer, quem puder fazer esse exercício, quando lembra de mim amanhã ou depois de amanhã, fala, olha, é verdade, ela pediu para fazer aquilo lá, fazer um pouquinho é legal, tá bom? Faz um pouquinho, vê se a sua barriga tá mexendo, não vale fazer esse charminho, porque a barriga não mexe, daí a gente não atinge a musculatura, tá bom? Tem que ter uma pressãozinha para trabalhar isso. Então, entra, como é que é? Entra, você deixa inflar aqui o peito, como é que é? Não é nem o peito, é mais embaixo, né? Sempre do abdômen para baixo. Né? A barriga que vai dar uma inflada. Mas a gente, quando faz isso, não precisa nem se preocupar em inspirar de novo, porque quando a gente só abre a boca para fazer o novo fonema, a gente já recebeu ar. Tá bom. Já entrou direto. É o transverso do abdômen que a gente ativa? Como assim o transverso? Qual que é o músculo que a gente ativa, além do... A gente tem muitas musculaturas aqui. A princípio a gente vai pensar em só sentir essa... O nome dos músculos você me pegou, eu não vou lembrar, né? Ela sabe tudo. Depois eu vou confirmar, desculpa.
a sensação, mas o que a gente está atingindo é toda a musculatura da região abdominal para baixo, né? Até para o baixo ventre, né? A ideia é que a gente, quando inspire, consiga acionar toda essa região, deixar a nossa barriga cheia de ar, vamos dizer assim, né? As costelas estão abertas, a gente está pleno de ar, para evitar que a nossa barriga se desmonte tão depressa, né? O cantar faz isso, a gente inspira, estamos cheios de ar, à medida que o diafragma vai voltando aos poucos, a gente vai um pouco contra o movimento natural dele de subir de uma vez, né? Mas isso a gente vai fazendo com o tempo. Hoje eu estou trazendo a percepção dessa sensação daquilo de que algo mexe quando a gente solta o ar assim. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Tá ótimo, obrigada. Imagina, obrigada a você. Eu vou pesquisar o músculo e eu confirmo com você se eu achei o falou nome. transverso do abdômen. Vê se é esse. Né? Os nomes eu não era tão fanática por esse momento da aula, mas pela sensação, né? Mas marquei aqui para confirmar. Boa. Tá bom? Então esse é um primeiro exercício para a gente se conscientizar de que isso existe. Só um cuidado que eu peço para vocês, um é desse de não fazer tão fraquinho, e o outro é cuidado para ver se você não está fazendo isso com o teu ombro, que é muito normal, as pessoas vão fazer, você vê... Não é isso não, ombro quieto, tá bom? Tá bom? É só quem mexe mesmo a região do nosso abdômen, tá bom? Tanto na frente quanto atrás, a gente vai ver que a nossa respiração ela vai se ampliar de uma forma diferente do que a gente está acostumado a respirar. Tudo bem? Karina. Oi. O Pavarotti, que tinha uma pancha muito grande e também um diafragma enorme, ele dizia que se canta com a pancha. Sim, se canta com a barriga, né? Se canta com a barriga. Claro que a Sandra vai tudo que a gente está falando, mas a gente canta com essa região, que é dali que vem o impulso do nosso ar, né? Que é isso que é importante, porque para a gente cantar a gente precisa de ar, né? Precisa fazer com que as pregas vocais vibrem e emitem o nosso som. Então tem todo um mecanismo que acontece aí por trás, tá bom? E agora sim, a gente pode ficar sentado, mas lembra, né? De só não sentar tão largadão, afinal de contas a gente vai mexer com essa musculatura e a gente precisa estar com ela livre para trabalhar, tá? A gente vai fazer um exercício vocal. Agora sim, quem puder já gravar para mim, eu vou adorar, tá bom? Já pego o celular, já põe meu... Acho que o Wagner já compartilhou meu número, né? Você tá mudo, Wagner. Agora começa a taquicardia. Um minutinho só. Um minutinho que eu vou compartilhar. Espera aí. Peraí. Tranquilo. Eu vou pôr aqui também no chat. Eu vou compartilhar lá no grupo. Beleza. Mas está aqui também. Eliane, eu vou te compartilhar. Você ainda não está no grupo. Quem não está no grupo? Ai, caramba, tem o Santana ainda que não está. Mas eu vou compartilhar. Já sei. Eu vou compartilhar para cada um. Peraí. Daí vocês podem me mandar um oizinho. Tá? E sempre eu estou pedindo para vocês mandarem só para mim, só eu que vou ouvir vocês, tá bom? E a ideia de eu ouvir não é nenhuma classificação de voz, assim, nossa, essa voz é boa, essa não é. Isso não existe, tá bom? Isso não existe mais. Infelizmente já teve uma época que foi pensado assim como muita coisa de educação e hoje não é mais dessa maneira, né? Tem o que como eu vou poder te ajudar? Essa é a intenção de eu ouvir as vozes de vocês, tá bom? Eliane Detone, não é isso, Eliane? Eliane? Estou aqui, fale. Não entendi o que você falou. O teu sobrenome é Detone? É isso? Não, é Val Pérez. Então não. Peraí. Quem mais que não está no grupo ainda do Arte do Encontro aqui? Rema. A Rema, tá. Perfeito. Ok. Eliane, eu já te mando. Só me salvem aí, vou esperar só vocês poderem me salvar para vocês poderem me enviar, tá bom? Alguém precisa de ajuda para fazer isso? Alguém ficou com dúvida de como fazer?
Alguém está usando o celular agora? Fala, Arthur, pode falar. Karina, eu não entendi muito bem o que é para fazer, para falar a verdade. Normalmente eu tenho facilidade para, uma vez tendo sido feito, primeiramente por algum guia, eu consigo fazer passos. Mas eu não entendi, sabe, os passos que foram solicitados, para mim, ainda ficou um pouquinho no ar. Tranquilo. Você está fazendo essa reunião de um computador ou de um celular? Eu estou vendo de um Surface, de um tipo iPad. Ah, tá bom. Você está com o celular com você? Também estou com o celular. Então, o que você vai fazer? O Wagner acabou de compartilhar o meu telefone com vocês. Você sabe salvar o meu contato? Sim. Então, salva o meu contato e aí você vai abrir uma conversa comigo pelo WhatsApp. Tá, perfeito. Vou passar já. Quem não tem o contato ainda da Karina? Fala aí. O Ricardo Toledo não tem. Tá. Eu estou no grupo e não vi chegar ainda, Wagner. Eu não tenho também. Então eu vou colocar. Espera aí. Eu posso ter passado errado. Vou mandar para outra Karina, hein? Brincadeira. Eu já recebi. Alguém me mandou. Recebi, Wagner. Eliane me mandou um oi, recebeu? Né? Beleza, aqui. Wagner, Salvador, eu não tenho. Salvador, tá certo. Espera aí, já vai. Olha, pessoal, quem não está ainda, se quiser, eu coloco no grupo, tá? Pronto. Já te respondi, Eliane, tá certinho, tá bom? Obrigado. O Arthur também chegou. Chegou a Helena. Eu vou salvando também, que assim eu já sei quem são vocês, né? E aí, o que vocês vão fazer quando vocês salvarem, né? Eu vou abrir uma conversa aleatória. Todo mundo já mandou mensagem gravada de áudio, né? De WhatsApp? Já? Então, vocês vão fazer exatamente isso. Pode dizer como é que faz, que eu nunca mandei, eu só escrevo. Oba, então agora você vai aprender. Olha só, deixa eu abrir uma janela minha comigo mesma aqui. Não precisa nem ficar segurando. Ah, é? Não precisa. Deixa eu ficar aqui para vocês. Do lado. Não sei se vai dar para ver por causa da luz. Acho que tá dando, né? Dá. Tá vendo que tem esse microfoninho do... o microfone verde aí. Você aperta aí. Você vai segurar, e só levantar. Deixa eu só fazer isso com a mão certa. E levantar. A hora que você levanta, ele tá gravando. Segura e solta. Isso, você empurra ele para cima. Levanta e solta. Tem que empurrar para cima? Isso. Daí vai ficar aparecendo essa coisa corrente aí na sua frente. Não, mas quando não aparece essa coisa corrente. Como é que... Peraí, deixa eu ver. Não. Isso, segura ele e arrasta ele para cima. Pega o microfoninho e arrasta para cima. Agora deu. Isso, é assim que você envia. Daí, quando acabarem os exercícios, aí vocês vão apertar essa setinha verde para enviar para mim. Daí é só apertar. Aí o áudio chega, tá vendo? Tá. Que vocês tem alguns que é verde, tem outros que é azul. Depende se é iPhone ou se é... mensagem aqui. Não é possível que onde tem setinha. Não é para fazer agora. Vai ser agora para a gente começar a gravar os exercícios, né? Eu já recebi aqui do Ricardo, o Jarbas. Eu estou só falando para ver se alguém mandou e eu não recebi. A Rema, olá. Valtércio. Salvador Carleto. Sandra. Deixa eu ver quem mais. O seu Arthur. Obrigada, seu Arthur. Aqui chegou o Antônio Santana. A Helena. A Lena. E o Manaus. São essas pessoas que me enviaram agora do Hélio. Oi, Hélio. Você recebeu da Andreina? Eu te mandei.
A Malha chegou aqui, calma aí. Não, Andrei. mandei para a pessoa errada. Peraí, agora que eu lembrei. Ela deve ter recebido. O nome mesmo, que eu esqueci, como é que escreve o nome? O meu é Karina Muniz, Karina com K. Eu passei para você, Adriana. Eu te Mandei para a pessoa errada. Tá, obrigada. Tá. Imagina. Wagner. Oi. Você enviou o WhatsApp dela aonde? Opa, peraí. Deixa eu vou garantir, peraí. Então, aqui, marcamos. Tranquilo. Já Recebi foi. da Maria Eugênia. Foi. Já foi? Chegou. Tá. Vê se chegou agora. Aqui, Andreina, chegou. Boa noite. É Marcos Tadeu. Olá. Por onde, Marcos? Você falou... Você já mandou para mim, seu Marcos? Olha, pessoal, vocês aqui eu vou colocar vocês no grupo, tudo bem? Daí, se vocês acharem que tem muita mensagem, então vocês põem no archive, tudo bem. Eu sempre mando também no pessoal. Eu mando informações das reuniões de segunda-feira, eu coloco sempre no pessoal de todo mundo. Mas eu vou colocar vocês no grupo, facilita, porque daí vai trocar a mensagem. Ô, Rema, eu vou te colocar de volta no grupo, tá legal? Tá bom. Daí, se vocês acham que tem muita mensagem, põe no archive. E fica arquivado lá e tudo bem, de vez em quando vocês entram e vêm. Ok? Marcos, eu não recebi o seu, não. Vou enviar novamente, então. Sim, Só um instante. se você para mim mesmo, claro. Tem meu número salvo, daí nas próximas vezes é só apertar de novo, tá bom? Ótimo. Deixa só o Marcos tentar também. Se mais alguém quiser já me dar um oi, só para checar se tá tudo certinho. Se alguém não puder gravar agora, né? Alguém já me avisou que não consegue cantar hoje, não tem problema, a aula fica gravada. Mas vocês podem me enviar depois, tá bom? Qualquer ajuda que vocês precisarem escrever sem nenhum problema. Tá? Isso é normal. Oi, Jarbas. Você gostaria que eu cantasse alguma coisa, é isso? Sim, a gente vai fazer os exercícios agora, daí você vai cantar, mas você pode cantar alguma coisa também. Quem quiser me enviar uma música própria, eu vou adorar receber. Olha, amanhã cedo não vou levantar, porque com dor na garganta, no pescoço. Karina, boa noite, é Marcos Tadeu. Manda para mim. Recebeu agora, Karina? Acho que agora talvez tenha vindo, calma aí. Você mandou uma. Veio, Marcos Tadeu, chegou sim. Ok. Só que ele chegou mudo. Mas... Então espera um pouco. Tá, eu faço novamente. Peraí. Mas chegou. Karina. Okay, boa noite, Karina. É Marcos Tadeu. Fico à sua disposição. Enviei novamente. Ele já mandou gravando, hein, Karina? Já mandou gravando. Nossa, Marcos, mas acho que seu microfone do WhatsApp tá com alguma coisa, porque para mim tá chegando sem som. Eu tô ouvindo pela tela aqui do computador. Nossa. Que estranho. Ele é baixo, viu? Ele é baixo. Eu notei. Pelo menos eu acho. Será que você tá mandando como mensagem temporária? E daí por isso que você ouve uma vez, ela apaga? Tem essa história aqui que eu estou vendo que eu estou usando uma duração padrão para mensagens temporárias. Então é isso que está acontecendo, eu tenho que desativar isso. Eu te mando depois, então, desculpe. Tá certo. Imagina que eu estou vendo que aparece um nome, eu nunca tinha visto esse relógio. Ok. Não, é porque eu vou mudar isso aqui. Isso aqui entrou aqui, eu não sei mexer nisso ainda não, mas eu te mando mais tarde, até mais tarde ou amanhã no máximo. Tranquilo. Bom. Alguém mais precisa de alguma ajuda? Bom,
quando você... se a gente for cantar alguma coisa e tal, daí a gente põe no mudo aqui e deixa gravando no celular. Isso é importante, porque senão também o áudio de todo mundo vai pegar de todo mundo. Né? Bom, então vamos lá. A gente vai agora gravar 2 exercícios, tá bom? Pode já colocar aí para gravar e esquece o celular, só depois quando terminar eu falo, pode enviar para mim na setinha, tá bom? E quem for fazer depois é a mesma coisa. Quando for assistir de volta, não precisa se preocupar em segurar o telefone, deixa o celular aí, se concentra na sua voz, se concentra no seu corpo, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer 2 exercícios hoje. Então vocês podem colocar, acho que aqui no mudo, né? Todo mundo que está com o microfone aberto. Acho que o Wagner consegue mutar todo mundo, eu me desmuto, né? Karina, uma dúvida. Helena. Pode falar, Helena. Uhum. Se a gente vai estar gravando agora, né? Fazendo exercício, vai ficar gravada a sua voz também do computador, não tem problema, porque daí vai ser pelo computador, mas como pode gravar, isso agora não tem problema, né? Só que só precisa cantar junto comigo para eu ouvir a voz de vocês junto, tá bom? Tá bom. Mas essa é uma boa dica que a Helena deu, então de repente se você estiver na frente do computador, deixa o seu celular para frente dele, né? Meu computador acaba aqui, ó, vou deixar o celular para cá, né? Ou deixar num canto que seja mais perto da sua voz, né? Alguma coisa que você tenha do lado, para não ficar tão perto do falante do computador. Tudo bem? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Como um primeiro exercício... Vocês estão ouvindo o piano? Boa. Então, tá bom. A gente vai cantar um exercício. Karina, eu vou mutar todo mundo. E daí claro, você... Eu me desmuto. Não estou conseguindo mutar. Por qualquer motivo. Então, pessoal, cada... já está. Não. Cada um... Eu vou mutar um a um, vai. Karina, você desmuta, tá? Eu fui sem querer. Imagina, tranquilo. Mais fácil mutar todo mundo, né? Então, eu vou... Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente vai fazer um exercício usando a sílaba vi. Vi de vitória, tá bom? Já coloca aí para gravar e desapega. A gente vai cantar assim, ó. Vi, 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 vi. São 3 notinhas. Vi, 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 vi. A gente vai terminar exatamente onde a gente começou, tá bom? Tudo bem? E aí eu vou subindo no piano, depois eu vou descendo no piano e vocês vão me acompanhando. Cantem junto comigo, tá? Rapazes, eu sou aqui, né? Vi, vocês soam lá embaixo. Tá bom? Normal, tá bom? A região de vocês é na voz de vocês mesmo, tá? Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Vi, 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 vi. Respira. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Respira. Vi, 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 vi. 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 Vou descer. Vi, 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 vi. Respira. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Respira. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Respira. Vi, 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 vi.
mais um. Isso, pode deixar rolando a gravação. Tudo bem? Ninguém sangrou? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Então a gente vai fazer mais uma vez esse, só que eu só vou cantar os 2 primeiros, daí eu paro de cantar. Tudo bem? Eu vou ficar só tocando no piano, beleza? Então vamos lá, vou começar com vocês. Quando eu parar, não tem que... Mesmo exercício, tá? 1, 2, 3 e... Respira. Só vocês e... Respira. Respira. Só mais um e... Isso! Pelas bocas aqui a gente estava junto, hein? De quem eu tô vendo mexer aqui. Tudo bem? Tranquilos? E a gente agora vai fazer mais um exercício. Eu vou mudar de vogal. Vocês vão ver que isso também tem facilidade. Às vezes se sente mais confortável com uma vogal, às vezes com outra. Isso é normal, né? Espero que uma das que eu escolha hoje seja que você se sente confortável, tá bom? A gente vai começar daqui e vai fazer com mo de morango e ioiô. Então vai ser mo, ioiô, ioiô. E a nossa boca vai mexer mesmo. Mo, ioiô, ioiô. A gente vai trabalhar um pouquinho a articulação. A única coisa que muda é que tem um M para começar, tá bom? E o exercício, o desenho dele é assim. Mo, ioiô, ioiô. Também são 3 notas, mas elas saltam, né? Elas são mais distantes. Mo, ioiô, ioiô. Vamos voltar para onde a gente partiu. Hoje, os 2 exercícios de hoje fazem o mesmo vai e volta da onde veio, tá bom? Vamos juntos daqui? Vou começar com vocês. Mentira, eu vou cantar uma vez com vocês, depois eu vou falar, vamos subir de novo e eu paro de cantar. Tudo bem? Então vamos juntos. 1, 2, 3 e... Mo, ioiô, ioiô. Respira. Mo, ioiô, ioiô. E abre bem mesmo. Mo, ioiô, ioiô. Isso. Mo, ioiô, ioiô. Pode mexer a boca. Mo, ioiô, ioiô. Mo, ioiô, ioiô. Mo, ioiô, ioiô. Abre um pouquinho mais. Mo, ioiô, ioiô. Mo, ioiô, ioiô. Vou descer. Mo, ioiô, ioiô. Mo, ioiô, ioiô. Só vocês e... Respira. Mexe a boca. Oi, 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 oi. Só mais Isso. Tudo bem? Tranquilos? Boa. Então com esse material vou ouvir vocês, tá bom? Vou ouvindo e vou mandando um retorno à medida que eu vou escutando, tá? Muito obrigada por terem topado gravar. E aí agora vocês me falem. Eu tinha trazido uma música pra gente começar a olhar. A gente tem, acho que
pelo tempo de vocês, gentinhos. Topam olhar só um comecinho, só para a gente se orientar um pouquinho com partitura? Já podemos mandar o gravado da aqui? gravação? Já pode mandar para mim, já pode. Meu celular tá silencioso, vai chegar aqui, depois eu respondo. Mas olha, pessoal, eu tinha pensado nessa música Tocando em Frente do Almir Sater, que é um hino, é uma ideia. Mas se vocês tiverem outras ideias, me coloca no grupo, eu vou pegar e fazer uma pesquisa com vocês. Qual que é a música, Wagner? Olha, é essa música que eu posso até colocar um pouquinho aqui. Posso? Eu vou dar um share rapidinho, tá bom? Claro. Essa música. Então eu vou cantar essa música. Opa. Devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Essa é a música.
Essa música é linda. Mas, enfim, vamos ver. Tem Garota de Ipanema, que também foi sugerido. Eu vou fazer vou colocar aí um Google Forms aí e ver o que rola. Tá bom? Ô, Wagner, tem uma sugestão também. Sim. É do Gonzaguinha, Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz. Esse é maravilhoso, maravilhoso. Anota aí, põe aí, pô. Me coloca, Manaus, coloca lá no grupo, só para ficar registrado, para não esquecer, eu coloco aqui no chat, tá bom? Maravilhosa essa música, maravilhosa. Eu estou com dificuldade técnica de gravar o que a nossa maestrina está fazendo. Eu toco para gravar e fala, tem ligação no ar, então não pode gravar. Como é que... Tem uma dica aí? É que você está no celular, né? Você não está no celular? Celular. Esse é o ponto. É que você precisa ter, então, um iPad. Você tem que ter duas coisas. Mas você faz o seguinte, você eu não sei, você vai ter que ver... Você tem um computador aí na tua casa? Não, eu tenho outro celular aqui do lado. Então você tem que gravar no celular, e você vê por um celular e você grava no outro, entendeu? Tá entendido. Perfeito, pode deixar. Vamos para frente. Mas você vai ter que colocar o que você vai estar ouvindo, você coloca no ouvido. Você coloca o microfone aqui de ouvido no celular que você está ouvindo. E o que você está gravando, você deixa lá. Você deixa aberto para gravar e você manda para a Karina daí. Tá bom? Eu já vou mandar. Daqui a pouco eu mando no YouTube aqui dessa nossa conversa e eu coloco lá. Tá bom? Opa. Beleza. Sim, quem não conseguiu gravar hoje pode gravar depois e me enviar sem nenhum problema, tá bom? Tá. E, bom, eu vou só mostrar para vocês, porque eu sei que tem muita gente que não ainda com partitura, e eu só vou tirar esse medo de quem possa ter, tá bom? E explicar um pouquinho como que a gente vai ler. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela. Não, deixa eu fechar isso. Aqui. Eu vou ampliar um pouquinho. Eu achei que a gente ia ter tempo de cantar hoje um pouquinho, mas não tem nenhum problema. Mas é legal só olhar um pouquinho para uma partitura, para quem não conhece, como que a gente vai seguir. Vocês não precisam se preocupar com quem nunca viu ou já viu, mas não entendia como lia, não tem nenhum problema. O que a gente vai usar aqui como guia, o legal da gente olhar para a partitura é que a gente acaba tendo umas referências que auxiliam a nossa memória, tá? Então, para quem nunca viu e está vendo hoje, prazer, tá bom? Esse é onde a gente escreve música, prazer, tá bom? A gente escreve música aqui. Nesse caso, esse é um arranjo porque a gente chama de duas vozes. Então, a gente tem sempre o título, tem de quem é a música, tem de quem fez o arranjo. Essas informações costumam conter. A partir daqui que a gente começa a brincar juntos. Como que eu sei que isso aqui está a duas vozes, né? Deixa eu pegar só uma ferramenta aqui que desenha. Porque eu tenho essas linhas, esse conjunto de linhas aqui, que a gente vê 5 linhas paralelas, isso se chama pentagrama. É o espaço onde a gente escreve, como se fossem as linhas de um caderno, só que a gente tem um conjunto de 5, né? E a gente vê que a gente tem 2 conjuntos interligados, né? Eles estão ligados aqui por essa barra. Isso indica pra gente que essa é uma melodia, um arranjo escrito a duas vozes. Duas vozes não são 2 pessoas cantando, são 2 grupos, são 2 melodias paralelas, tá? Então, nesse caso aqui desse arranjo, ele está dividido em vozes agudas, né? Uma voz canta soprano e tenor, é uma linha, né? E a outra linha contralto e baixo. O que vai acontecer? A gente fez lá, eu ouvi vocês e falei, olha, vou dar o exemplo aqui do Wagner. Wagner, você é baixo, tá bom? Você vai cantar com os baixos. Estou dando uma suposição. E quem está aqui do lado do Wagner para mim é a Helena. Falei, Helena, você vai cantar com sopranos. Estou dando uma suposição. O que vai acontecer? A Helena vai acompanhar sempre no primeiro pentagrama. A Helena vai vir aqui, esse 8 eu explico depois o que significa, mas a Helena começa cantando, por exemplo, tá bom? A Helena e quem for soprano e quem for tenor, tá bom? Vai cantar e a gente vai seguir a leitura como a gente lê um texto, da esquerda para a direita,
Então, o texto está aqui embaixo e o que a gente precisa entender das bolinhas, né? O que é importante. Na primeira olhada parece que é tudo a mesma coisa, mas depois a gente vai pelo menos perceber uma coisa. Existem figuras, não são pintadas, ou que são brancas, ou que são vazias, depende de como cada um enxerga. E tem algumas que são pintadas. Tem algumas que tem um bracinho. Quanto mais detalhes tiver o desenho de uma figura, mais curta ela é. Bom? Ou seja, quanto menos detalhes, mais longa. Então, essas figuras brancas aqui do começo, elas são super compridas. Isso que vale a pena a gente começar a filtrar um pouquinho o olho quando a gente começar a olhar a partitura. Ah, eu tenho um som longo aqui, como é que era mesmo? E a outra coisa que a gente olha é a direção do que aconteceu com essa bolinha no meio dessas 5 linhas. Então, a gente tem aqui, no caso, uma coisa aqui bola. Agora, eu estou escutando aqui. Tá vendo? Tá vendo? Porque ele sugeriu. Deixa eu pôr no mudo. Eu vou escutar aqui e grava no seu. Ah, tá. Não é comigo, tá bom. Eu vou cantar para mandar. Ele não está falando com a gente, mas tudo bem. Não tem problema. Vou mandar melodia também. Peraí. E aí, aqui, olha só, a gente... Espero, claro. Pronto. Já. Então, a gente vai bem olhar um pouquinho, ó, se essa bolinha sobe, se essa bolinha desce. No princípio aqui é tudo pertinho, mas aqui já dá pra ver que subiu pra caramba. Esquece se tem perninha pra cima, se tem perninha pra baixo. A princípio o que a gente vai olhar é isso, onde tem figura longa, que são essa essas bolinha notas vazia, o que é? É um som super comprido. Essa aqui, né? Essa? Explica o que é um som comprido. É um som longo, né? Legal. Um som comprido é um som de longa duração. Tá? Uhum. E as mais curtinhas, né, as que são pintadas por dentro, elas são um pouco menos longas. Então, isso é a primeira informação que eu vou dar de partitura para vocês, é essa. Onde tem nota branca ou vazia, onde tem nota pintada. Tá bom? Primeira coisa. Mas daí eu estava dando o exemplo, olha só. Se a Helena estivesse lendo aqui, o Wagner ia ler aqui embaixo. E o Wagner, a princípio, nesse primeiro conjunto aqui, ele está de folga. Porque aqui não tem bolinha nenhuma, não tem texto nenhum, isso aqui é pausa. Tá? Quando chegar aqui embaixo, o que vai acontecer? Helena, né, e sopranos, né, viriam para cá, vou seguir aqui, né? E Walter e baixos e para cá. Você sempre vai seguir na pista que você começou, tá bom? Essa é a deixa. Claro que a gente vai fazer isso com calma, eu vou mostrando aqui, eu vou pintando, enfim. Daí eu vou fazer um arranjo, uma partitura assim, mas provavelmente eu vou fazer ou a 3 ou a 4 vozes para a gente ter um pouco mais de sonoridade. Então, ao invés de ter 2 pentagramas juntos, vão ter 3 ou vão ter 4, cada um na sua. Isso que é importante, a gente vai passar juntos, a perder no começo, tá bom? Normal, não tem nenhum problema. Deixa eu tirar daqui para eu ver vocês. Vão surgir 1000 dúvidas e elas são Como é que super a gente... Na realidade, o ideal é imprimir, né, essas folhas. Para quem puder imprimir, é melhor do que ver na tela. Apresentação. Né? Porque aí vocês conseguem também fazer anotação de alguma coisa. Muita gente, por exemplo, pega a partitura, nossa, eu não quero me perder, principalmente quem é de voz de intermediário. Né? Então, sou contralto da coisa. Então, tem muita gente que passa um marca-texto na partitura, onde é a sua linha, onde é o pentagrama que você segue. Então, para quem puder imprimir, eu recomendo que imprima. Para quem não puder, não tem problema. Eu vou sempre deixar ela grandona aqui na na hora tela. que a gente estiver cantando, não vou ter que ficar rolando, né, a partitura para cima ou para o lado, na tela do computador. Na tela eu mesma rolo, né? Ah, você? Ah, ótimo. Então tudo bem. Então não precisa imprimir. Tá bom, entendi. Para anotar, é bem-vindo. Qualquer tá papel eu perco, então é um problema. Então, para mim, eu prefiro Adorei. não imprimir nada. Mas a gente vai aprendendo a ler. Eu gosto de usar a partitura, primeiro porque é a língua, né, que a gente está. Vocês estão fazendo um curso, é por onde a gente, né, só entregar um texto, fala, agora aqui você escreve, aí que você tem que esperar um pouco. Fala, poxa, dá para... Não são sinais impossíveis a gente ler e a gente lida com o material que existe, né? A gente abre um pouco esse leque. Eu sou um ser a favor de partituras, tá bom? Mas qualquer dúvida que tenha, não existe dúvida idiota, tá bom? Nenhuma dúvida é idiota. E não existe dúvida em excesso. Vocês podem sempre me perguntar,
não quiser perguntar aqui, quiser mandar uma foto para mim, não entendi esse negócio, tô perdido aqui. Eu tô super à disposição para atender vocês. Tá bom? Não fiquem com receio de perguntar, que também é uma coisa que vocês vão aprender e não vão esquecer mais. Quem já para a escola fala, nossa, não lembro de nada, vai ver que vai lembrar de algumas coisas, tá bom? Isso que é o barato de ver. E ela auxilia, né? Querendo ou não, a partitura auxilia na nossa memória de quando a gente for cantar. Eu tive canto orfeônico quando eu estudei, né? Mas a professora era chata, então não rolou. Espero que eu não passe essa imagem. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Combinados? Então, na semana que vem? Sim, perfeito. Olha, tá bom, eu só quero falar uma coisa. Pessoal, ó, quem está aqui no grupo, para facilitar a comunicação, é bom estar no grupo lá do Arte do Encontro. Vou colocar todo mundo. Se vocês ficarem chateados, porque tem bastante troca de mensagem e tal, primeiro, ó, sem política, é só assunto arte e cultural, né? E daí, se vocês acharem que está com muita coisa, clica no archive, não precisa sair, arquiva. Daí, se de vez em quando vocês querem saber o que está rolando, vai lá no arquivo, aí mostra lá e mostra tudo, tá? Então é isso, eu vou colocar vocês aqui para facilitar a comunicação, tá? E de repente vocês vão gostar, e daí ficam lá e vocês ficam mandando bala também, é bom, tá bom? Mas com moderação, com moderação, sem política. Sem política a ideia é unir, não é dividir. Então é isso, tá bom? Então, gente, legal, maravilha. Obrigado, Karina. Ótimo, eu fantástico. Agradeço. Vamos nessa. Vai ser uma grande... Obrigada, Karina. Muito lindo. Mas, Wagner... Obrigada, fala. Até o ato de cantar é político, cara. Mas tudo bem. É verdade. Só não vamos poluir o nosso grupo lá, porque senão começa extremos e daí só dá confusão. Tem um grupo que é a Arte do Debate Político, que já tem gente que saiu, já ficou irritado, já foi embora. Eu não quero isso. Então, sabe, tudo é político. Quando você fala, pensa, você coloca alguma opinião, é político. Só que não vamos dar a coloração e não vamos nem discutir nada sobre política do grupo, por favor. Porque a ideia é unir, não dividir, tá bom? Foi só uma provocação. Tá certo. Tudo bem. E eu explico por que eu acho que não deve, mas tudo bem. Falou, gente. Um abração. Queridos, boa noite. Muito obrigada. Agradeço. Adorei conhecê-los, tá bom? Tchau, tchau. Olha, maior sucesso. 26 pessoas, hein, Karina? Que bom, vamos lá. Já temos um grande coro, não é mais um madrigal. Tá bom? Vai ser ótimo. Okay. Tchau, gente. Tá bom. Boa noite, queridos. Tchau, tchau.